Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos nas nossas vidas. Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é o filho ideal versus o filho real. Antes da gente começar esse super episódio desse assunto tão importante, vamos falar aqui de um outro assunto importante. Nós aqui do podcast, vocês sabem, a gente sempre incentiva, né, ações sérias, que a gente confia e que tem essa proposta de disseminar a psicanálise para que ela chegue em mais lugares. Então a gente está apoiando e vamos estar presentes na jornada de psicanálise da USP de Ribeirão Preto, que vai acontecer no dia 4 de outubro de 2025. É um sábado, né? O evento é durante a manhã e durante a tarde. A gente vai estar lá à tarde, vai participar do evento à tarde. E a gente está super empolgada, porque é muito gostoso sair dos áudios também e encontrar as pessoas, principalmente em eventos presenciais. Eventos online são super legais, mas os eventos presenciais ainda tem esse quê a mais dessa troca maior que acontece. E a gente tem uma proposta de uma intervenção ali, dando uma conversa com as pessoas. Então, a gente está bem animada. E a gente espera encontrar muitos de vocês lá, né? Para quem não sabe, a gente não falou, o título da jornada desse ano é Fascismo, Infocracia e Desesperança Coletiva. A psicanálise existe e resiste? Super tema. É um assuntão. É a quinta jornada, ela é feita pelo curso de Psicologia da USP de Ribeirão Preto, pelos alunos, né, e com a tutoria da professora Fernanda Mishima. Vai acontecer na Faculdade de Direito da USP, né, daqui de Ribeirão Preto, e a gente vai deixar todas as informações também, né, então a forma de fazer inscrição, a página deles no Instagram, a gente vai compartilhar aqui na descrição do episódio, das nossas redes sociais também, então desculpa o áudio longo em todos os lugares, como uma bela, uma marca registrada que nós já somos. Viva também a marca. E o nosso cupom com a Sabiá Marcas continua valendo, viu, gente? Áudio longo, Sabiá 10. Se vocês entrarem em contato com a Sabiá e falarem da gente, ainda tá valendo. Enfim, a gente vai deixar essas informações lá. É isso, né? A gente espera encontrar vocês. E vocês que estão já nos acompanhando nas redes já sabem que a gente até postou um videozinho, né? Convidando vocês. Então, já estão por dentro. Sim, sim. Então é isso. Bora pro episódio? Bora pro episódio. Quem não arrisca, não petisca. Quem não idealiza, não procura. Quem não sonha, não se movimenta. E sem movimento não há vida. Mas, se dos riscos e da idealização não se escapa, somos fadados a viver um tanto de frustrações. Porque a realidade não segue aquilo que projetamos nela. Dia sim, outro também, nos vemos às voltas com a necessidade de administrar, aceitar, inventar e reinventar a realidade que nos é apresentada, dentro e fora de nós. Nossa vida depende disso. A vida só é possível reinventada, já dizia Cecília Meirelles, encontrando palavras para algo tão difícil. Afinal, a gente só reinventa aquilo que uma vez frustrou. E como nos contou Bion, frustração está bem pertinho da experiência de dor. Depois que um corpo comporta outro corpo, nenhum coração suporta o pouco. Esse trechinho da poesia de Alice Ruiz parece uma mistura de alívio com ansiedade. Afinal, essas palavras carregam a confiança de que muito pode ser vivido e criado, junto com o medo do que o coração precisará suportar. Porque nesse encontro com a realidade, mães e pais são convocados a se relacionar com o filho de verdade que se apresenta ali, cheio de demandas próprias, tantas vezes diferentes das esperadas. Às vezes, esse encontro com a realidade é tempestivo, parece até furacão. O que fazer quando esse encontro atropela tudo o que foi imaginado? O que significa cuidar, se entregar, se tornar porto seguro? Onde buscar segurança para sustentar mãe, saúde e bebê quando a vida parece puxar o tapete? A gente sabe como essa conversa é sensível e como pode nos tocar de diferentes formas. Vem conversar com a gente? E é claro que, para a gente falar sobre esse assunto, a gente precisaria ter uma companhia querida, viva, que já era continente, mas depois de comportar outro corpo, expandiu ainda mais o coração. Lia, conta pra gente no tempo de um áudio. Quem é você? Meu nome é Lia, eu sou psicóloga e sou mãe também. Então, hoje, acho que essas duas funções me identificam, assim.
Eu, por muito tempo, acho que investi na minha carreira, né? Fiz faculdade, né, na Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis, depois fiz especialização, né, foi onde a gente se conheceu, e fui investindo na carreira, né, por muito, muito tempo. Eu queria ser mãe, mas depois de um tempo me veio isso na cabeça, né, que eu queria porque queria, né, e isso que você começou falando, né, quem não arrisca não petisca, né, eu precisei jogar isso e me arriscar, né, porque era uma coisa que é muito diferente, acho que do preconizado e do idealizado, no sentido de eu estar solteira na época, né? Então, você fala, nossa, o que que eu faço? Eu quero, mas o padrão não é esse, né? Não é ser mãe solteira. Acho que tive que, muita análise, né, nesse período. Fui tentar arriscar do jeito que podia para mim, né? Eu terminei meu doutorado, e aí quando eu apresentei meu doutorado, eu estava grávida de 3 meses, né? E aí eu também pude contar para todo mundo. Então, assim, eu vejo a minha vida e eu como pessoa também meio que dividida nessas duas etapas de vida e nessas duas funções hoje, né? Tanto como psicóloga, que hoje eu vejo um jeito muito de maternar e de cuidar dos pacientes também, que é um jeito muito diferente hoje em dia também. E nessa capacidade de ser mãe, que antes era um jeito de pensar ser mãe, e hoje é uma mãe não psicóloga, né? Então, antes de ser mãe, acho que eu achava que ser mãe psicóloga era uma coisa, né? Mas é muito, muito, muito diferente. Isso é muito interessante, assim, porque até a nossa pergunta pontapé vai nesse caminho, sabe? Te ouvindo falar do doutorado, eu fiquei pensando aqui, né? Que você estava parindo um filho e já gestando outro. Sim. E que o trabalho é um pouco filho, no sentido de esperar, de gestar, de cuidar. É claro que é outra coisa, mas é uma criação sua. E a nossa pergunta era justamente essa, assim, que esse assunto da infância já era um assunto muito seu antes. E como é que é a sensação de pensar como era falar disso antes de ser mãe e como é falar e pensar essas coisas agora também, sabe? Eu entendi que eu queria ser psicóloga, eu estava no 7º ano, lendo O Alienista, do Machado de Assis, né, que foi um livro muito revolucionário na minha vida. Então, assim, eu fiquei focada nisso por muito tempo. E desde antes de eu entrar na faculdade, eu já falava que eu queria ser pediatra. Então, eu sabia que eu queria cuidar de criança, de alguma forma, né? Assim, no 2º ano da faculdade, eu já comecei com estágio na creche. Então, sempre, 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 sempre foi vivido essa questão da infância e da importância. E eu acho que eu sempre tive preocupação com os pais, né, enquanto psicóloga, de ajudá-los a olhar a criança pelo olhar da criança. Né? Então, assim, qual que é o sofrimento da criança pelo olhar da criança? E isso muda muito, cara. Né? Porque às vezes, antes, né, de ser mãe, os pais falavam assim, nossa, Lia, mas ele não faz isso, ele não faz aquilo, né? Ele precisa fazer isso, ele precisa fazer aquilo. E assim, a gente cheio de teoria dentro, e cheio de teoria para dar. Dar e vender. Você fala assim, não, não pode, pai, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E mesmo no doutorado, né? Eu lembro na minha defesa, uma das professoras que foi muito sensível, mas que me ajudou muito também a repensar. Porque na defesa também elas vão ajudando a gente, né, a olhar, assim. Tinha um capítulo sobre brincadeira no meu doutorado. E ela falou assim, Lia, esse capítulo tá muito romantizado. Mas era o meu olhar, né? Claro, né? Não tinha como não ser de outra forma, né? Mas como se fosse muito teórico mesmo, e aquela coisa muito. O brincar salva tudo, o brincar é isso, né? Principalmente porque eu estava lá trabalhando com isso, né? Lá no meu concurso. Como se a brincadeira fosse o melhor estímulo para o vínculo, né? O melhor incentivo ali para o vínculo entre pai e criança, né? Mas como se ele fosse, como se a brincadeira fosse salvadora também da relação ali das crianças, né? Como se isso fosse proteger a criança. E a hora que ela falou isso, chamou muita atenção, né? Mas depois eu fui reler, falei, nossa, é verdade, né? Tava muito, muito floreado, assim, muito bonito. E hoje a brincadeira é muito importante, claro, né? Falando desse tópico específico, né? Na minha relação com meu filho, por exemplo, né?
A brincadeira, igual o Winnicott falava, né? Ele é o facilitador ali da relação, né? Então a gente vai ensinando a criança a brincar no começo através do corpo, mas como mãe é muito diferente. Tá ali só com a criança brincando, como se fosse teoria, mesmo como se fosse a maior maravilha do mundo. Mas assim, você tem coisas para ensinar para o filho, realmente, né? Você precisa ensinar algumas coisas. Você tem coisas da casa para cuidar, por exemplo, você tem o trabalho para cuidar, né? Então, eu acho que isso muda muito, Carol, assim, eu era uma pessoa muito teórica, não tinha como ser de outra forma também, né, antes de ser mãe. Mas, no começo, eu lia até teóricos muito sistematizados, parece. E ao longo da carreira, né, e agora, por exemplo, quem que faz mais sentido para mim, por exemplo? É Leferro, né, que é uma leitura muito mais fluida, muito mais, não que seja fácil de ler, mas é uma leitura meio. Ele vai conversando ali com a gente, né? Ele vai mostrando, ele se abre muito, né? Acho que até a teoria, né? Vai criando intimidade, né? A gente vai conseguindo criar intimidade com a teoria no sentido de ser mais natural, né? E não, eu não sou uma pessoa tão teórica, hoje a gente, né, conversando com os pais, sou uma pessoa mais, acho que mais natural e mais compreensível, né? Uma das coisas que eu sempre ouvi, assim, mas que eu acho que é muito, muito verdade, gente. Nunca julguei uma mãe, nunca julguei, porque é muito difícil, mãe. Muito difícil. Sabe o que eu fiquei pensando? Que tudo é o uso que a gente faz, né? Então, até a brincadeira, ela pode ser usada de uma forma defensiva. Sabe? Pensando assim, que tem crianças que chegam pra gente, que quando ela começa a conseguir brincar, é a hora que a gente fala assim, pode ter alta. Porque é o brincar que possibilita muita coisa, mas e todo o anterior ao brincar também, né? Às vezes uma criança vai chegar e vai demorar muito tempo para conseguir brincar. Ou pra brincar de um jeito mais livre. Mas a brincadeira como defesa também poderia ser esse lugar do tem que brincar. Até no consultório, né? Pensando. Talvez, acho que o que eu fiquei pensando nisso é assim, essa ideia do ideal, do filho ideal versus filho real, também esse ideal versus real na brincadeira. Né? Dessa brincadeira. O que é brincar? De que forma se brinca? E o que tem para além também do brincar? Sim, sim. E pensando nisso, eu não sei se, né, a gente pode levar por esse caminho, mas assim, no começo, né, vocês sabem que o Gustavo nasceu, né, com uma doença rara, né, que chama sequência de Pierre-Robin, então ele ficou internado durante 35 dias. E no começo, ele estava entubado, por exemplo, como que se brinca, né, como que toca na criança, você não pode pegar no colo, por exemplo, né, a criança fica ali na incubadora. Como que. Porque a brincadeira não serve só para criança se vincular, serve para gente também. Tanto que, assim, quando a criança começa a sorrir, o Gustavo começou a sorrir, acho que ele tinha uns 2 meses. É muito diferente, né? Assim, você sente que tem uma reciprocidade. Então, antes disso, já é muito difícil quando a criança, né, nem interage. Mas principalmente, assim, nesse sentido do Gustavo internado, eu não podendo encostar nele, eu não podendo sentir ele mesmo, né? Porque as brincadeiras no começo são muito corporais, né? Então, esse ideal já começou, né? Para mim, no meu caso, né? A fazer muita diferença, né? Assim, foi uma quebra, né? Na hora do parto, assim, já foi uma quebra muito chocante, né? Muito difícil, assim. É que eu demorei muito tempo. Eu lembro, assim, que eu demorei acho, uns 2 meses para juntar o filho que eu tinha na barriga, o Gustavo que eu tinha na barriga, né, antes dele nascer, com o Gustavo real. Eu não sei como que é o processo, né, de outras mães, né, não teria nem como saber. E não sei se essa demora, porque para mim demorou, né, é uma demora devido à doença, né, devido a essa quebra ali do ideal, ou se é realmente entrar em contato com a realidade. São tantas particularidades, né? Que eu fiquei pensando também essa questão de você não poder pegá-lo, né? Dessa questão da UTI, que a gente não vai poder falar tanto hoje nesse episódio, mas acho que também teve esse atravessamento ali. Né? E se for parar pra pensar, às vezes demorou, mas também teve que ser muito rápido. Como tem essa quebra, e tem que juntar os dois muito rápido para dar conta de cuidar, para dar conta de estar ali. Pode ser que numa situação que não precise de UTI, não precise de internação, até demore mais para juntar.
o da barriga com o real, porque de juntar de verdade, né? Assim, de encarar aquilo de verdade. Então, tem um choque nisso também. E eu lembro dessa posição ativa, né, que a gente tem que ter. Porque eu lembro a hora que começava a escurecer, gente, é uma hora terrível, assim, para os bebês. Eu não sei realmente o que acontece, né? Que eles falam que é a hora da bruxa, né? Mas é terrível, assim. Então, na UTI, ele ficava, acho que com 5 ou 6 bebezinhos juntos, né? Então, assim, nossa, para todos é muito difícil. E aí você fala assim, nossa, o que eu posso fazer para tentar ajudá-lo, né? A passar por esse momento. Só que é muito ativo mesmo, né? Não sei se, de novo, né? Não sei se é questão da UTI, se tá em casa, não sei. Mas ai, vamos tentar cantar? Tanto que as mães brincavam comigo, assim, lá do UTI. Nossa, a Lia tá cantando de novo. E não era cantar com palavras, eu não cantava com palavras, mas era né? Que depois, até eu lendo o Vitor Guerra, né, que ele fala bastante dessa questão do ritmo, dessa questão de embalar a criança, de ir construindo um ritmo ali com a criança. Era uma música, né, da minha infância, lá da escola Waldorf, né, que vinha na minha cabeça, assim, mas não, sabe, porque é muito sensorial mesmo, né? Assim, nem significava palavras, nem para mim, nem para ele naquele momento. E depois eu fui lembrar, depois mesmo, né? Depois de bastante tempo, assim, que meu pai, quando a gente ia dormir, ele fazia sabe? Fazia mais ou menos, né? O mesmo barulhinho, então isso vai, de alguma forma, isso ficou registrado em mim, né? E eu também quis passar ali, né, pro Gustavo. Isso também é brincar. Mas é uma ativa, é uma atividade, Sim. né? Não é uma coisa. No começo é muito, você precisa pensar mesmo, nossa, onde que eu tô, o que que ele tá precisando, né? Então é uma coisa bem ativa. Você sabe que eu tô pensando que eu tenho um sobrinho da linha do Tico também, que agora tá com um ano, mas eu acho que isso talvez seja uma diferença importante do nosso trabalho, do que porque o psicólogo entra muito nesse lugar da função materna, né, que a gente fala tanto. E aí eu e a Carol, a gente já tava conversando ontem, né, de pacientes que às vezes falam, né, nossa, tá sendo uma mãezona, ou a gente se sente maternando, né, mas é muito diferente, né, eu não sei, porque eu não tenho filhos, mas eu fiquei pensando, quando eu vejo minha cunhada cuidando do meu sobrinho, e um dia eu falei pra ela, né, que ela tá sempre muito ativa, propondo atividades, propondo brincadeiras, e um dia eu falei pra ela assim, mas deixa ele brincar livremente. Mas essa é a nossa função analítica, de ficar mais passivo. Eu acho que a mãe, talvez não seja mesmo, né? Ou você nem dá muito conta também, né? Porque deve ser muita coisa pra pensar ao mesmo tempo e se dar conta ao mesmo tempo. Mas foi uma coisa que eu pensei isso esses dias. Porque, assim, se a gente. É uma dúvida minha, mesmo como mãe, mas que perpassa por ser psicóloga, né? Eu deixo ele brincar totalmente livre ou eu sempre direciono brincadeira? Aí eu falo, gente, pode ser um pouquinho de cada também, E é né? mesmo poder sentir, né? E ele também escolher, dar autonomia para ele, né? Assim, porque se eu direcionar tudo, parece que ele não pode escolher nada e fazer as coisas que ele gosta, nem escolher o brinquedo que ele gosta, né? Porque assim, tipo, agora ele tá na fase de encaixar, fase de montar quebra-cabeça. Ele consegue fazer isso. Mas se eu deixar ele livre, ele não vai escolher exatamente aquilo, né? E nem montar exatamente daquele jeito. Então, assim, e é mais ou menos o que a gente faz no consultório. Se a criança chega e monta o quebra-cabeça ao contrário, você deixa, né? Você vai entender o porquê que ela tá, ou o que ela tá fazendo ali com aquele quebra-cabeça ao contrário, né? Então, assim, tem hora que eu deixo ele livre também, sabe? Porque senão eu acho que também fica muito chato pra ele. Eu acho que a questão também é isso. A gente tá aqui falando qual que é o certo, ou o que que é o melhor, ou qual que é o esperado, o que que deve. As interessações que a gente cria é justamente para dar conta um pouco desse não saber, que é constante. E do poder experimentar, né? A gente tem essa coisa, essa ideia generalizada de que tudo que é extremo é ruim, né? Então tudo que é só direcionar é ruim, só deixar livre é ruim. Tudo que cai nesses extremos acaba fechando muita experiência, mas beleza, isso tá posto. Agora, quanto de cada coisa é que não.
É a magia de cada um. E das marcas, né, também. Porque a gente fica tão preocupado, assim, né, dos traumas, das faltas, que são as marcas que cada um vai carregar, das faltas, dos excessos, do que teve, do que faltou, do que poderia ter sido diferente, mas que se fosse diferente, teriam outras questões. E que coisa boa também deixar marca. Então a gente leva as marcas, como você estava contando do seu pai. Isso é uma marca. Sim. Né? E que marca boa e que marca que foi útil. Uhum. Eu imagino pra você e pros dois ali juntos ali. E pras outras mães não tem também. Acho que a cantiga de Niná traz um pouco disso. A gente tem até um episódio sobre cantiga de Niná. E a gente fez um episódio com o Celso Goodfriend, do livro Elogiou o Começo, que é o que a gente tá lançando agora. Porque esse episódio vai em agosto. Então vocês já vão ter podido assistir. E que ele vai falar desse começo do canto, da poesia, que é a linguagem do bebê. Porque não há linguagem. E a música, a poesia, ela traz um ritmo, ela traz um acalento, um aconchego, que é também é de você, com seu pai, com sua família, mas é da espécie. É alguma coisa também filogenética. Filogenética que a gente fala, né? Eu pensei nisso nessa madrugada, que o Gustavo acabou dando umas 11 horas, e ele deitou de novo, assim, no colchão dele, e eu dei uma batidinha, assim, no bumbumzinho, né? Falei, gente, fazia tanto tempo que eu não fazia isso, porque ele já tá em outra fase, e ele não tem mais a questão, né, de ficar embalando, ele já meio que dorme sozinho, assim, né? O ritmo vai aproximando a gente, né? Eu lembro que essas batidinhas, eu não sei porquê, aliás, depois eu entendi, né? Mas no começo, a batidinha comigo e com ele era assim, tum, 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 tum. Então tinha um ritmo mesmo, né? E, né, depois eu fiquei pensando, nossa, mas por que esse ritmo, né? Mas era o ritmo que a gente se encontrou ali, né, de embalar ele, E depois, quando ele tinha 10 meses, eu fui me dar conta que era o ritmo que ele chupava a chupeta. Eu nunca tinha ouvido, né? Assim, eu já tinha ouvido, claro, né? Mas em outra dimensão. Então, esses ritmos e esse vínculo mesmo, né? Que a gente vai criando através da sensorialidade, são muito importantes, porque quando ele fica doente, por exemplo, é uma coisa que ele precisa e que eu resgato também, né? Ele regride, né? Nos momentos de doença, por exemplo, e ele precisa, ele no comecinho, bem quando ele era novinho, assim, ele colocava a mão na minha boca pra ele mamar. Você lembra? Aí ele ficava assim com a mão na minha boca. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E aí depois passou, mas de vez em quando ele fica doente, ele ainda precisa disso, né? Aí você fala assim, nossa, não, mas a criança já cresceu, não precisa mais disso. Não, precisa. Né? Então, e acho que é um paralelo também que a gente pode fazer com as crianças ou com os adultos também do consultório, A gente né? regride quando fica doente em qualquer idade. A gente precisa de como, né? Mas eu acho isso tão, tão, tão bonito. Não só a parte da regressão, mas isso do ritmo, sabe? E não só o fato de você ter atinado, que era o mesmo, que eu acho que tem muita beleza do momento de realização muito interessante, mas a gente captar essas coisas. Na maior parte das vezes a gente só vai pensar depois, mas tá captando desde do momento que tá ali conectado, né? Então que legal, assim, que isso vai acontecendo. E que legal que a gente pode pensar sobre isso depois. Também dar a palavra para o que já estava acontecendo no depois também. E eu acho que o registro ele fica nos dois também por passar pelo processo junto. É diferente de você encontrar um sentido de fora para dentro. O processo de encontrar um sentido, de construir um sentido, que eu acho que faz com que se torne um porto seguro. Que é um lugar dos dois vivenciando um desamparo e encontrando segurança. Desamparo e encontrando segurança. Eu vi um vídeo essa semana de uma pessoa falando assim, sabe esses vídeos assim, com quanto tempo você descobriu tal coisa? E era uma mãe falando assim, com quanto tempo você descobriu que o seu bebê, a sua criança, na verdade, né, assim, que já come, tem introdução alimentar, começa a fazer assim, ó, esse balanço na cadeirinha lá, né, de comer, fica assim para dizer que já está satisfeito. E aí, alguns comentários, mas falando assim, nossa, agora eu reparei e vi que é. Mas assim, se você vê esse vídeo, a partir desse vídeo, você dá esse sentido, você também corre um risco de ver o sentido individual do seu filho. Pode ter mesmo várias coisas, porque vem às vezes até de um estudo, né? Que vai dizer, não, faz sentido.
Mas eu acho que o sentido construído de dentro, da experiência, Do ritmo próprio. do ritmo próprio, da dupla, que tem muito a ver com o que o ferro traz, o bio. Sim. Acho que é o que registra também, o que marca. Mas isso é tão difícil, eu acho, na nossa época, porque assim, né, essa questão da gente olhar para nossa relação com aquele filho, né? Se eu tivesse dois, né, acho que seria diferente, mas teria que olhar para outro caminho também. Porque assim, a gente tem, por exemplo, consultoria de todas as dimensões da nossa vida, todas, né? E a maternidade virou também essa coisa que todo mundo tem o que falar, todo mundo sabe que quer dizer isso, que quer dizer aquilo, né? Então, pra gente parar, você tem que meio que fechar os olhos, sabe? Falar assim, nossa, não, eu vou concentrar na minha criança, no meu bebê, no que ele precisa, né? Tanto que o Gustavo, por exemplo, né? Aqui em Ribeirão é um super centro médico. Tem muitos médicos bons, né? E eu tive alguns médicos que falaram assim, não, Lia, cuida do Gustavo aqui em Ribeirão. Aí sabe quando você pensa, nossa, seria mais fácil cuidar aqui em Ribeirão. Mas em Bauru, por exemplo, é o centro de reabilitação especializado no que ele tem, né? E ainda bem que eu fui para lá, ainda bem que eu me ouvi, né? Foi uma coisa muito íntima mesmo, assim, de que e eu vi também alguns médicos que falaram, não, lá, vai para lá, porque lá é o melhor, né? Então é isso, assim, a gente se ouvir, né? Eu até eu lembrei disso, porque o Winnicott tem uma passagem dele, eu não lembro em qual artigo, que ele fala assim, o que os médicos e as enfermeiras não podem fazer no processo da relação mãe e filho é interferir, né? Porque assim, a gente precisa ajudar, a gente também, né, como psicólogos, né, analistas, assim, a gente precisa ajudar a mãe a ouvir o bebê, né? E é muito, muito difícil. É muito fácil a gente falar assim, nossa, mas meu filho não está dormindo, deixa eu pagar uma consultoria de sono. Ah, mas meu filho não está fazendo isso, deixa eu, né, ver quem que é. É muito difícil, a gente. Eu acho que antigamente talvez fosse mais fácil, né? Porque as famílias se concentravam mais para cuidar das crianças e esse conhecimento transgeracional ia passando familiar, né? Era uma cultura familiar que ia passando, né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia tem especialistas em tudo, então Porque não tem especialista, tem o chat GPT. E E te dá uma resposta. também. um bombardeio, né? E eu acho que vai muito para esse lugar do uso que a gente faz das ferramentas que a gente tem, né? Que bom que dá para pesquisar, que bom que dá para ter um monte de informação que antes talvez não se tivesse, mas é meio bombardeio, assim, deve ser bem invasivo. E uma coisa que eu tava aqui pensando é que isso deve atrapalhar a estar em contato com o filho real. Porque tem um monte de coisa que vai tentando te ensinar a ter o ideal, né? Sim, sim. E pode aumentar o sentimento que acho que a gente poderia conversar um pouco, que eu acho que é muito comum, que é o da frustração. Né, assim, de você ter que lidar com uma frustração, acho que em todo caso, né, quando você está vivendo algo, assim, vou falar, né, difícil de falar de um lugar que a gente não viveu ainda, mas em relação à maternidade, mas tudo que a gente idealiza, a hora que você vai viver na realidade, que a única coisa possível é viver na realidade, a gente tem que fazer um ajustamento ali interno do que a gente gostaria, desejaria e do real. Então, eu fico pensando que a frustração que já carrega você lidar com o real, quando você vai vendo várias consultoras que vai te dando orientações do ideal, talvez aumente a sua sensação de insuficiência, de frustração, de erro, de culpa. De que você não é adequada, né? De que você não sabe lidar com aquela criança, né? Essa sensação de frustração acompanha a gente em todos os momentos, em todas as situações. Mas eu acho que tem é muito ambíguo, né, a maternidade, porque assim, é uma sensação de satisfação muito grande, quase plena, assim, é meio maluco, assim. Mas é uma sensação, em alguns momentos, de incompetência e de que você não sabe, não vai dar conta daquilo. Muito grande também, muito grande. Então, e acho que principalmente no começo, quando você não conhece a criança, quando você não se conhece como mãe, e quando você não sabe o que que é, né?
no começo eles vão ajustando o tanto de mamar, né? Então, no começo, sei lá, 60 ml, depois é 120, né? Só que a criança precisa mostrar para você que ela tá passando fome. Porque senão você não sabe, né? Você não vai tuchar, né? Ela para também de mamar, né? Em algum momento. E aí, no começo, quando ele foi aumentando, assim, nesses momentos que ele precisava aumentar, eu ficava desesperada, porque eu não sabia o que que era. Ele chorava absurdamente. E aí todo mundo falava assim, Lia, mas o que que ele tem? O que que ele tem? O que que ele tem? Gente, eu não sei o que que ele tem. E é muito ruim, assim, muito ruim mesmo, porque você sabe que a criança está precisando de alguma coisa, mas você não sabe o que que é. Você vai testando, né? Vai testando um monte de coisa. E nos momentos de doença mesmo, assim, são momentos muito que a gente se sente um nada, assim, porque, ou de cólica mesmo, porque você tenta todas, o que as consultoras falam, tudo, né? E que algumas coisas ajudam, outras coisas, mas assim, tem que esperar passar. Essa sensação, gente, é muito difícil com um bebê assim de 4, 5 meses. Eu acho que frustração é uma palavra até muito suave, sabe, para falar desse. É devastador. Assim, você fica sem chão, sem nada, porque não tem o que fazer, não tem, gente. É enlouquecedor mesmo, assim, né? Eu acho que em alguns momentos dá mesmo para entrar nessa loucura, assim, de ou eu me afasto da criança um pouco, né? Ou eu calo ela, a sensação de não ter o que dar. Né? Porque não é que, às vezes, você vai testando, né? Então, é mamar, não é mamar, é remédio, né? Dor física, não é dor física. Você vai tentando um monte de coisa, né? Tá quente, tá com febre, tá com frio, né? E não é nada, não passa e a criança não para de chorar. Você acha que o fato de ter uma doença do nascimento ali, né? Nasceu com uma doença, você acha que nessa hora isso fica mais difícil de tolerar essa sensação? Você acha que cai para um lugar assim de sentir que é pior para você? Que se não tivesse a doença seria mais fácil? Eu não sei dizer, Rô, porque eu não tenho um filho Tem outra referência. sem doença, né? Acho que até é uma pergunta de vocês, né? O que que é, o que que é o filho, o que que é a personalidade do filho, por exemplo, e o que que é doença? Eu não tenho como saber, porque eu não tenho. Eu não conheço o Gustavo sem a doença, né? Eu conheço ele sem estar doente, no sentido de sem estar resfriado, né? Sem estar... mas essa é uma pergunta que sempre passa na cabeça no sentido assim, será que isso tem a ver com a sequência? Né? Será que ele está sem respirar, por exemplo, né? Que é uma dificuldade que ele tem. Ele tinha, né? Agora já melhorou. É mais uma preocupação, só que não sei se é mais, né? É uma das preocupações que eu tenho que lidar com ele, né? Então, tá com frio, tá com fome, né? Tá com dor, não tá respirando. Somou uma coisa aí, né? Só que eu não conheço ele sem isso. Mas eu acho que você conta já pra gente que tem uma elaboração, assim, de que esse é o Gustavo, porque eu acho que talvez situações em que fica muito difícil de elaborar, talvez recaia nisso. Recaia numa melancolia que fique ali, Sim, do filho real. sim, E não o filho real que é o filho, o seu filho, o Gustavo, sim. que é o filho real que nasceu com uma doença. No mês que ele nasceu, assim, eu devo ter feito análise todos os dias. Então, eu acho que a gente corre o risco, sim, né, de paralisar um filho que não é o real, né? Então, se paralisa no ideal. Só que foi um movimento que eu acho que eu precisei, que eu quis também fazer, porque você vê que ele tem outras necessidades também. Não é só as necessidades da doença, né? Então, e se eu desconsiderar que ele precisava de afeto também, eu estaria muito maluca, né? Então, assim, não posso considerar que ele precisou de muitos recursos médicos, e ainda bem que tinham, né? Precisou recurso para respirar, recurso para se alimentar. Então, né, ainda bem que tinha, mas se eu desconsiderar, né, que ele também precisava de carinho na hora que ele estava chorando, ou que ele estava com medo, né, a hora que ele ia ser reinternado, né, aí também, e que eu também estava com medo de passar por tudo, e que eu também não precisaria saber lidar com essa doença dele, né, porque eu nem conhecia, nunca nem tinha ouvido falar.
E assim, não é só, acho que a gente trabalhar com o filho real, o filho ideal. É a gente trabalhar com a mãe real e a mãe ideal, né, dentro da gente. Então, assim, se eu pensar que ele seria o filho ideal, eu poderia pensar que eu seria a mãe ideal. Nossa, a gente passa muito longe. Muito longe, né, de ser a mãe ideal. Então, eu acho que é nisso que eu vou me fortalecendo também, né? A gente vai se construindo e ele é ele, né? Com a doença dele, né? Não existe outro Gustavo, né? Esse episódio é patrocinado por Ana Luísa Guimarães, @bobofrito.oficial, Daniela Landim, Escuta na Praça, @flaviana.psico, Francisco Alves, Iraci Pereira, José Roberto de Almeida, Júlia Bevilacqua, @psijulia.santana, Lúcia Barbosa, Luiz do Nascimento, Maria Carolina Bezinotto, @Nath Bemelo, @psicóloga Natália Fontes, Sônia de Almeida e Terezinha Barbosa. A partir de R$ 21,00 você pode ser nosso patrocinador e também ter seu nome ou @ citado aqui. Acesse www.catarse.me/Desculpa o Áudio Longo e venha fazer parte do nosso time. Para os que preferem fazer uma contribuição com o podcast de forma ainda mais prática e rápida, agora também temos o nosso Pix. A chave é desculpaoaudiolongo@gmail.com. Vem com a gente rumo à nossa segunda meta de fazer mais gravações presenciais para vocês. No começo, por exemplo, a nossa disposição ou a nossa relação com o bebê é assim, é zero interação deles, ou zero, não é disposição, mas resposta, pode ser. E 100% nossa, né? Então, por isso que a gente precisa ser muito ativa no começo, né? Precisa, porque acho que senão não sobrevive mesmo, né? E ao longo, né, do crescimento, do desenvolvimento, isso vai mudando, né? Então, assim, depois é 10% de resposta dele, né? E eu não preciso, eu também vou me recolhendo um pouco para ele poder existir na relação, né? Por exemplo, agora eu tô tendo muito contato com crianças com deficiências muito graves, né? Então, para uma mãe que não percebe essa resposta ou esse aumento de resposta, deve ser muito difícil. O bebê estimula a mãe também, né? Demais, demais. Eu falei lá na minha carta, parece uma carta, né, que eu escrevi lá para o IEF, né, eu sustento a vida dele, mas ele também sustenta a minha, né, então, principalmente naquele comecinho, né, que foi muito difícil de sobreviver, né, tanto ele quanto eu. É isso, né, assim, ele precisa sobreviver para eu sobreviver também, nessa parte de mim materna, né. Então, deve ser muito, muito difícil, assim, ele tem os atrasos dele, então eu também fico comparando esse ideal, né, assim, com 1 ano, a maioria das crianças já estão andando. Ele tá com 1 e 4 e tá lá na peleja, né, nós estamos tentando. Então, isso também, eu também vou ajustando. E eu acho que é um ajuste desse ideal para o real a todo momento, né? Assim, conforme a criança vai se desenvolvendo e conforme ela vai precisando das coisas também, né? E conforme eu vou dando conta também, né, do que ele precisa. Então é um ajuste, não é assim, não foi só no momento que ele nasceu, né, que a gente precisa ajustar esse real ideal. Eu acho que a todo momento mesmo. E é um convite também, né? Para você olhar para você como uma pessoa real a todo momento. Sim. Se a gente se permite ser tocado pela vida, né, a gente também vai ter que constantemente se haver com o real que a gente é, perto do ideal que a gente gostaria de ser. A Carol colocou uma pergunta no roteiro que eu achei tão linda, que você quer falar, amiga, dessa coisa, porque acho que tem a ver com o que a Lia estava falando agora, do pique, né, desse pique, dessa energia que precisa ter. Eu acho que você achou a pergunta mais bonita do que eu achei que eu tava escrevendo ela. Eu falo, eu achei linda. É porque eu não tinha pensado, né? Aí a hora que você fala, ai, que bom ter uma outra pessoa pensando junto. É verdade. Antes de fazer a pergunta, eu queria até falar disso, assim, se ter uma outra pessoa pensando junto faz muita diferença, não ter que pensar tudo sozinha. E eu acho que, nesse sentido, quando a gente tá falando de uma condição física mesmo, ter equipe,
de saúde, ter pessoas que vão assegurar mesmo, orientar, faz muita diferença. Não tem que dar conta de tudo sozinho. E isso faz parte também do dar conta do real, eu imagino, assim, eu não tenho que ser a mãe que vai saber tudo sobre isso que ele tem, porque eu posso até saber muito, porque depois que vai acontecendo, eu imagino que você deve conseguir dar aula da sequência dele. Mas na hora que acontece ali, não tem jeito de saber, porque é novo. Sim. Então, poder contar com pessoas que sabem é um alívio, né? Nossa, Carol, foi assim, fundamental, né? Porque aqui em Ribeirão o pessoal sabia bem mais ou menos, né? Então, quando a gente foi lá para Bauru, e é isso, assim, lá eles dão apoio em todos os sentidos, né? Então, tinha pediatra, tinha otorrino, tinha psicólogo, tinha assistente social, tinha físio, tinha fono, tinha dentista, tinha cirurgião plástico, tinha não, né? Tem. Mas todos foram conversar comigo, né? Todos foram explicar, as enfermeiras, as técnicas, nossa, que estão lá, né, no dia a dia com a gente, né? Então, foram elas foram eles que me ensinaram tudo. E todos num lugar só. Todos num lugar só. E todos se conversando. Ai, que delícia, né, de pensar Nossa. isso. Aí uma equipe que conversa. E que senta junto mesmo. Eram todos sentados juntos conversando comigo. Entendeu? Então, faz muita diferença. A gente teve o evento com a Marina Regado agora, esse final de semana, que ela é bem unicotiana, né? Ela é unicotiana. E ela estava falando disso, que essa separação em termos de consultorias, especialidades, ainda mais, né, nesse início da vida que você está lidando ali com um bebê que precisa ser reunido, ser juntado as suas partes, isso não ajuda, né? Porque isso fica difuso. Então, essa sensação, né, de um lugar onde te ajuda a juntar as partes, inclusive as minhas, as suas, e que tem um lugar pra isso. É integrador. É integrador. E isso tem tudo a ver com o negócio, porque você colocou lá sobre a sua frase, assim, citando, porque a gente tem que ser o pique deles. E o que vem na minha cabeça é que pique, porque tem o pique do pique de energia, sim, e o pique do pique pega, né? Sim, que é o lugar seguro, que você tá salvo. Sim. E acho que eu fiquei com essa mistura, assim, desses dois piques ao mesmo tempo. Acho que a equipe consegue também ser um pouco de pique nesse sentido, né? Sim. E aquilo que eu vim pensando sobre isso. Sim. Essa foi uma sensação, Carol, que eu acho muito. Foi muito do início, assim, foi muito desde o começo. Porque, assim, tinha momentos que é bem simples, assim, mas eu queria pegar. Eu via que o Gustavo estava tentando pegar minha mão e eu ia até ele. Aí ele fazia assim, ó, ele tirava a mão dele. Aí eu falava, não, vou tentar de novo. Aí ele tentava pegar minha mão, aí eu ia até ele. Aí ele tirava a mão dele, né? Aí eu falava, gente, acho que ele não quer que eu vá até ele. Acho que ele quer que eu fique aqui e ele, né, vá, né? Porque eu acho que pode ser invasivo. Se a gente vai muito, né? Claro que tem algumas coisas, o cuidado no sentido do Gustavo, por exemplo, precisou ser invasivo, né? Precisou entubar, precisou, né, colocar um monte de coisa. Mas, né, acho que é outro tipo de cuidado. E eu me sentia muito o pique dele. Pique, só que era pique pega mesmo, né? É um lugar seguro, assim, que ele pode voltar, né? Ele pode explorar, por exemplo, né? Onde ele quisesse ir, correr os riscos, né? Que no pique pega, sair do pique é correr risco, né? Mas ele também pode voltar. Então, e não que eu preciso ser imóvel, né? Nesse sentido, né? É um pique imóvel. É muito difícil a gente saber assim, até que ponto a gente vai até a criança e até que ponto a gente espera ela vir. Eu acho que vocês, como filhos, devem sentir isso, né? Até que ponto os pais podem chegar e perguntar as coisas, ou filha, faz isso, faz aquilo, né? Ou se eles esperam também vocês se aproximarem deles, né? Eu acho que o bom de a gente conseguir lembrar que a gente não sabe é poder observar. Uhum. Que é o que você fez. Achei tão sensível isso, né? Poder olhar para o movimento que você está fazendo, para o Gustavo, como ele reage ao seu movimento, tentar de novo, ver, tentar outra, quando ficar. Construir. E eu acho que saber que a gente consegue construir é o que ajuda a suportar não saber, que é outra coisa que a gente estava falando, né? Uhum. Porque quando a gente não sabe, isso, na vida, a gente tá falando de frustração da vida, a gente tem que realmente lidar com isso de dia sim outro também, né? Que a gente coloca na introdução, né? Se dá conta de que a gente não sabe, a gente diz isso. E se não sei o quê, e se não sei o quê, e se não sei o quê, e se não sei o quê. Né? É um sem fim de isso. E aí poder se dar conta de que dá pra construir, me pareceu tão importante, tão seguro, tão pique também nesse sentido de pra onde correr.
essa tentativa e erro, assim, o tempo inteiro, né? E muito do que. Eu nem lembro qual autor que fala isso, gente. Que acho que o Winnicott também fala, né? De assim, a gente observar a criança, né? Antes de intervir, antes de interferir. É claro que ser mãe tem algumas coisas que a gente precisa ser muito ativa, mas dá muito pra gente esperar. Né, assim, eu acho que fica muito invasivo se a gente vai achando que sabe, né, o que a criança quer e o que a criança está precisando ali. Tô pensando, né, imagina se né, o choro do Gustavo, toda vez que ele chorasse, eu enfiasse uma madeira nele. Fica invasivo, né, porque você não sabe nem o que pode ser, né, o que ele está querendo dizer. E às vezes na angústia você vai enfiar, mas se você observar o que a criança faz com essa mamadeira, né? Também, que ela não quer, ela tá né, repulsando a mamadeira, você pode tentar não colocar a mamadeira. Da próxima vez. Mas eu acho, que estava falando, eu fiquei pensando assim, pra gente conseguir ficar esperando, né? Não ficar tanto indo, a gente tem que confiar que tem algo de bom na gente, né? Algo do bom que o Gustavo vai precisar e vai querer vir até você, que vai querer ir ao seu encontro. E a gente faz isso, né? Quando é alguma coisa meio que na obrigação, meio que uma pressão, a gente não quer, né? E quando é uma coisa boa, que a gente sente que pode ir, que é gostoso, a gente costuma ir até a coisa, né? Você sabe que a gente tá aqui, já tem um tempo com a nossa parceria com o Bobô Frito, que foi muito isso que aconteceu. Porque em nenhum momento eles nos procuraram para falar assim, né? Faz propaganda do Bobô. Fui eu, que já tinha comido o Bobô, que falei, Carol, vamos chamá-los, né? Pra gente poder falar do Bobô. Então, é algo que, quando é bom, a gente vai atrás, né? Mas isso me lembra que a gente também precisa confiar que no bebê tem uma pré-concepção, né? De que ele pode achar alguma coisa boa fora dele. Sim. Eu acho que ele tem que ter esses dois. Né? Tem que ter a chave e a fechadura. Pra poder ter o encaixe. se repetir na vida, né? Por mais que ele seja o marco zero disso, talvez, a gente tem que estar o tempo todo assim, que se a rua não confiasse que eles pudessem gostar da ideia, que a gente pudesse fazer um bom uso disso, que, enfim, de trazer o Bobô, de que seria legal ter aqui, ela nem fala com eles. Sim. Né? Porque ia falar por quê. Vamos provar, Bobô? Você vai abrir? Esse é o de canela. Você já comeu de canela, não já? Eu não, é a primeira É a vez. primeira vez que você come de canela? Que Tem disponível. açúcar. Não tem açúcar. Dá pra beber. A gente pode dar um É só banana, óleo de coco. Só. E nesse tem canela e no outro sem canela. Tem até cheirinho de canela. E eu tô fazendo uma campanha do podcast pra eles poderem comer. Pra eles poderem expandir a entrega de Bobô Frito pra além de Ribeirão. Então você que tá ouvindo a gente de outro lugar do Brasil, manda mensagem pra eles, quem sabe. Né, eles não têm até jeito mesmo, né, de fazer isso. Mas por enquanto eles estão entregando aqui em Ribeirão. @bobofrito.oficial. E aí vocês pedem, eles entregam aqui em Ribeirão. E, quem sabe, daqui a um tempo vai ter em Uberaba ou outros lugares também. É um docinho que é de São Tomé e Príncipe, que é muito legal também a gente poder importar essa cultura, né? Falar sobre a África, poder falar sobre a riqueza que eles têm. Então, vale muito a pena provar. E Gugu vai receber hoje o seu bobozinho. É bom em canela, né? Você quer ser em canela? Tem ali também o seu canela. Eu quero. Esse aqui? É isso aí. Teve duas coisas, Lia, que você colocou que eu não queria que ficasse fora da nossa conversa. Uma delas é sobre isso de ser precisada, que você colocou, que foi o sentimento mais ambíguo que você já viveu. E eu acho isso tão assim, porque a gente já sente isso numa medida menor na clínica, com as pessoas que, porventura, precisam da gente, né? Que é muito bom poder oferecer, mas também é bastante angustiante. E eu fico sentindo que isso com o filho deve ser assim, explodir numa milésima potência, assim. Carol, eu nunca tinha sentido isso nesse nível, realmente. No momento que o Gustavo estava lá internado, por exemplo, eu sentia que ele precisava de mim com todas as minhas forças, com toda a minha capacidade mental, né, de estar lá junto com ele, toda a sustentação possível, né, que eu podia, assim, dar para ele. É uma satisfação muito intensa, assim, muito diferente de estar com uma criança precisando da gente. Então, esse é ser precisada, né? Nesse sentido
Claro que foi um jeito muito difícil dele precisar de mim, e tem outros momentos muito bons também, né, que ele precisa de mim, que é muito satisfatório, mas ao mesmo tempo é um sentimento extremamente invasivo, extremamente assim, que tem hora que você quer pular do prédio, porque assim, eu não quero mais que ele precise de mim, sabe? Porque é muito exaustivo, é o tempo inteiro. A sensação é de me consumir de vez em quando por completo, assim, do fio de cabelo ao dedão do pé. É a mesma sensação. É estar repleta de amor em um momento, né, de estar muito satisfeita porque ele precisa de mim, mas em alguns momentos tá repleta de ódio, repleta de irritação. Eu falo, nossa, eu não quero, não posso, não consigo mais dar nada. Não consigo dar nada mais. Eu lembro que teve um dia, assim, que teve uma época que ele dormiu muito mal. Então ele acordava, sei lá, ele ia dormir, não lembro, às 6 horas da tarde, né? Ele era bem pequenininho. E aí ele acordava, sei lá, 1 hora da manhã, aí ele ficava 2 horas acordado. Mas isso era todo dia. Então, assim, por um lado eu sabia que em 2 horas aquilo ia acabar. Mas eram 2 horas. Eram 2 horas. E ele, assim, super bonitinho, né? Super. Não é que ele ficava chorando, ele ficava brincando. É como se fosse dia pra ele. Só que teve um dia que eu falei assim, gente, eu não dou conta mais. Eu não consigo mais dar nada. Isso era a sensação, assim, eu tava esgotada, eu não tinha o que dar, não tinha. Eu não consigo nem acho, que colocar em outras palavras, assim, mas não tinha força, não tinha capacidade mental, não tinha nada para estar com ele. Né? Até nesses momentos, assim, eu preciso realmente sair, retirar, né? Deixar ele um pouco lá no quarto dele, tomar alguma coisa, tomar um leite lá, porque não. Para recarregar, né? Se for um pouquinho assim da bateria. Você vai pegar o seu leite. Então. É bem leite que eu gosto de tomar. Eu e o meu. Exatamente. Porque precisa, assim, recarregar um pouquinho, sabe, da energia. Porque a sensação é essa, assim, é ser tomada por uma coisa que não dá mais. Não dá. Nossa, mas é tão importante você poder falar isso ali. Eu tava pensando assim, o tanto que isso deve ajudar as mães que estão ouvindo esse episódio. Sim. Poder se identificar com isso, né? Porque a gente tem muita dificuldade, a gente acha que o oposto do amor é o ódio, né? E não, ele tá junto. Tadinho, faz parte. Sim. E faz parte, inclusive, da mãe real. Você não é uma fonte inesgotável de energia. Isso não existe. Ou de amor que seja, não é uma fonte inesgotável de nada. Não, definitivamente não, gente. É muito. Não é a pior parte, essa questão do sono. Né, assim, acho que as mães que têm filhos saudáveis podem considerar que essa seja, né, a pior parte. A pior parte para mim foi a questão da sobrevida mesmo, né, de não saber do risco de morte dele, né. Mas é uma parte muito difícil. Nossa, mas muito difícil, gente. E não é nem assim que eu ficava pensando, nossa, amanhã eu tenho que trabalhar. Não é muito nesse sentido, assim. Mas assim, essa sensação, eu não tenho mais nada para te dar. Eu não consigo, né, mais estar junto, assim. É muito. Ai, é muito ruim. Né? Depois vem a culpa, né? Depois a gente não. Isso tá me lembrando muito do evento que a gente teve no final de semana com a Marina, porque ela trouxe muito o Winnicott, né? Então ela tava falando que é extremamente importante do bebê poder usar, que esse é o amor, né? Uma força que ele vai poder. Eu lembrei porque ela fala alguma coisa assim de sugar a mãe, de usar a mãe. E que dependendo se é uma mãe que não tá tão disponível, o bebê não suga, o bebê não usa, o bebê se retrai. Então, quando você estava falando isso tudo, eu estava aqui pensando, assim, como é diferente quando realmente a gente faz um uso de um negócio teórico ou da vivência. Porque eu estava te ouvindo pensando, que interessante. E que, tipo assim, que saudável. É bom poder, né, você ter essa dimensão de, nossa, eu tô podendo fazer algo que meu bebê precisa, que meu filho precisa. Que é isso, né, ser sugada até o meu ódio, minha agressividade. Porque isso também tem a ver com a agressividade que ele tá usando ali para usar de você. E isso fica integrado. Mas que desgastante. Sim. E agora para vivência, né? Que desgastante. E eu lembrei, eu tô fazendo supervisão com a Ana Cláudia. E ela falou uma coisa que eu achei muito legal, assim, de uma vez que a gente estava conversando.
que assim, nessa hora eu preciso dar um limite, né, pra mim, né? Então eu preciso me afastar realmente, né? E nesse momento, o Gustavo também precisa desenvolver recursos para lidar com esse meu limite, né? Então não é uma coisa simplesmente assim de, não, vou deixar você aí, né? É claro que eu confio que eu já tenha dado um pouco de recursos para ele também se sustentar nesse momento sozinho, né? Mas eu achei legal, assim, né? De não é. A hora que os pais dão um limite, os filhos também precisam desenvolver recursos para lidar com aquilo, Sim. né? Não é uma coisa simplesmente assim, ele vai ficar com ódio só, né? Puro ali. Ele também pode usar esse limite, esse ódio, né? Para Sim. desenvolver alguma coisa dentro dele. É criar. E a gente ainda pode indicar o episódio que ela veio falar aqui, a da Cláudia, que foi inclusive sobre agressividade. Ah, é? Ele chama Como aprender a odiar Pra não morrer de amor. Que é o poema, né, da Clarice. E é exatamente isso, né? Aprender a odiar pra não morrer de amor, porque o amor também pode sufocar. Só o amor não existe isso. Não existe. Vira um treco falso estranho ali também, se tentar ser só. Amor o tempo todo. Amor não combina com a palavra só, né? Tem uma outra coisa que eu queria que a gente falasse antes da gente encerrar. É que você colocou um trem muito interessante lá, falando da doença como um terceiro, na relação entre a mãe e o bebê. Quando a gente conversou daquela vez, eu tava com isso muito na minha cabeça. Só pra quem não tá entendendo, lá é uma reunião que a gente fez, e aí, né, pensou algumas coisas, mas como as coisas passam rápido, já tem um tempo que a gente fez essa conversa. É isso, é. É que aquilo tava muito na minha cabeça, assim, do quanto que talvez a doença também me impedisse de olhar para o Gustavo, né? Então, esse terceiro nesse sentido, né? Assim, de tem coisas que isso me afastam dele, né? Eu não consegui elaborar muito mais, né, do que isso. E talvez até tenha se transformado um pouco o meu pensamento, né? Porque acho que vai um pouco junto do que a gente estava conversando naquela hora, de que eu não sei se é um terceiro ou se não tem muito como separar mais, né? Acho que hoje eu já vejo mais, né, junto, assim, mais integrado, né? É ele, né? Então, tem algumas coisas que são uma preocupação muito grave, muito grande em relação a ele, que podem, eu acho, né, continuam às vezes não é impedindo de olhar ele, mas talvez priorizando as coisas da doença, que às vezes eu tenho que priorizar. Vou dar um exemplo. Ele faz terapia segunda, quarta e sexta, né? Então é bastante coisa, né? Só que todos os pediatras falam assim, nossa, a criança precisa dormir o tanto que ela precisa dormir. Só que assim, para eu levar ele nas terapias, muitas vezes eu tenho que acordar ele. No meio da soneca, eu tenho que interromper, não posso deixar ele dormir. Então, assim, eu tenho que priorizar, né? Por mais que ele queira dormir, é uma coisa que parece muito besta, mas você pensa, nossa, eu acordo e ele não acorda. Não, eu tenho que acordar, ele precisa das terapias. Eu acho que é nesse sentido que transformou meu pensamento, sabe? Não pensei muito mais naquilo de ser esse terceiro que impede, né, eu de olhá-lo, mas é mais nesse sentido de integrar, e tem coisa que eu tenho que dar prioridade para a doença E que isso pode funcionar como um terceiro que desvia, alguma coisa à parte, se for muito difícil integrar. E que à medida que vai passando o tempo e que a coisa vai ficando mais integrada ali, de que isso é parte do que é ele, né? Do que é a relação de vocês, do que ele precisa. Aí fica menos um terceiro. Fica mais faz parte ali, não é uma coisa ser pensada à parte, é uma coisa ser pensada dentro do que é a rotininha de vocês, do que ele precisa, do que tem que fazer, do que não pode fazer e tudo mais. Então depende muito de novo, né, do uso que se faz daquilo que tem ali, da realidade também. Eu fiquei pensando no entre, né? Talvez uma questão da doença ficar entre você e ele. Só que aí, a hora que eu pensei isso, a gente tem estudado muito o entre, né? O que tá no entre, né? No intersubjetivo. Isso tá no entre. De fato está. Sim. Mas tem outras coisas também no entre. Sim. Vocês. No começo que ele nasceu, isso foi muito... ficou muito difícil, né? De olhar para ele sem ver isso, né? Então, como se tivesse só isso, né? Uma capa, parece que tinha uma capa na frente. Isso, então assim, a doença e depois o Gustavo.
foi o susto que estava me impedindo, né, de ver o Gustavo, que tem a doença, né? Então, acho que era o susto que me bloqueava mais, né? E à medida, né, que foi se dissipando e que foi possível, né, sobreviver também, e que foi possível ver os recursos que ele tem, porque eu realmente acho ele muito potente, eu acho ele que tem uma energia de vida, assim, muito, com muita vontade de viver, né, com muita vontade de se desenvolver, meio preguiçoso, mas no ritmo dele, né? E isso foi se dissipando, realmente, né? Acho que agora é mais fácil, assim, de. Acho que até de pensar no futuro, mais real, né? Menos idealizado. Uma coisa mais. Eu acho que tudo vai se transformando, né? Do ideal para o real. Né? No futuro, criança, eu, né? E eu acho que esse é o jeito bonito da gente caminhar pro final, sabe? De que tudo vai se transformando, assim, de que não tem um negócio pronto, posto te esperando ali chegar, você vai construindo. E até essa ideia de que os nossos pensamentos também se transformam, nossa percepção do que tá acontecendo se transforma. É vivo. Sim. E acho que precisa ser uma coisa ativa, Carol. Continuo pensando nesse sentido, de que a gente precisa, né, nem se faz para fazer análise, para pensar com tudo isso, né? Ou para ir conversando, né? As conversas com as amigas também sempre me fizeram muito bem, né? Sempre são conversas muito profundas, né? Eu acho que a gente tem, né? Então, ajuda muito a pensar, a elaborar, a ver a realidade, a ver que as pessoas também são reais, que vivem coisas muito difíceis também. Sim, bora pra nossa caixa de Pandora. O que você tem pra indicar pra gente, Bia? Quando a gente conversou daquela vez, eu lembrei de um episódio que eu vi, do Float Vibes, né, que é um podcast de psicanálise que eu gosto muito, que eu acho que chama Mãe Narcísica, porque acho que ele me lembrou muito, assim, dessa questão da maternidade mesmo, como é construída e como também é vivida pelo filho. Né? Então, como é idealizada, como é supervalorizado alguns diagnósticos, né, na nossa era. E também eu lembrei agora o quanto que a gente precisa ser narcísica, né? Inclusive para narcisizar, não sei se é assim que se fala, a criança, para permitir que ela viva, né? Então, a gente também precisa disso, muito aflorado. E mudou muito isso em mim, assim. Eu era uma pessoa que não gostava muito de conversar, de falar, e hoje eu adoro. Bem-vindo ao time. Você veio na hora certa. Pode logo, exatamente. Sabe o que eu queria te perguntar? Se a gente pode enviar para os nossos apoiadores o seu texto que você escreveu para o IEP. Claro. Pro IEP. A sua carta. Você chama de carta. É muito lindo. Ou então o pessoal, né, que fez uma carta. É. E eu lembrei também de um livro que eu li enquanto eu estava grávida, que chama Analista Grávida, que são de analistas, acho que do Rio Grande do Sul. Nossa, que me ajudou muito, muito enquanto eu estava grávida. Então, né, também para as analistas que decidirem engravidar. Muito bom. Sim. E você, Rô? Eu tenho duas indicações, mas aqui na nossa conversa ficou muito na minha cabeça o livro Companhia Viva, da Anne Álvares. Porque a gente já falou desse livro algumas vezes aqui, ele tá até na nossa biblioteca do Desculpa o Áudio Longo, que é só entrar, a gente tem, né, nosso link lá, nosso link de links, dá para entrar e já comprar o livro direto lá pela biblioteca, lá pela Amazon, que aí a gente ganha também, nós somos associados à Amazon, então quando compra um livro, pelo link a gente recebe também lá É jeito de vocês ajudarem. É uma forma também de apoiar quem não é apoiador, né, e também temos o Pix. Depois dos parênteses. O livro da Anne Álvares, ela conta, né, na aula até que a gente teve com ela, que ela fala que ela criou uma teoria e escreveu o livro Companhia Viva a partir da teoria que ela foi percebendo no consultório. Que ela percebia que o analista precisa clamar para a vida o paciente, né? Então, nessa parte ativa, que ia muito, inclusive, contra o que muitas pessoas falavam, né, da postura do analista, e que ela coloca essa questão da atividade, da gente ter que trazer para a vida, né, aquele paciente, aquela criança. Então, acho que tem tudo a ver com o que você foi falando, né, dessa parte ativa. Pensei também num livro que eu li esses dias, do Ferenczi, muito bom, que chama
o desenvolvimento do sentido de realidade e seus estágios. É muito bom. Posso enviar também, a gente enviar para os apoiadores, se você quiser também te manda. É muito bom esse texto, porque acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, sobre como que a gente vai desenvolvendo esse sentido de realidade, caminhando em busca desse sentido de realidade e se livrando um pouco, né? Tentando se desgrudar do prazer, do princípio do prazer, e tendo que aceitar e conviver com essa realidade. E, por último, um filme que eu assisti na Netflix esses dias, é novo, tava lá no destaque, chama Até a Última Gota. É muito bom o filme, dá pra pensar várias questões. Tem um plot twist que eu não vou falar aqui, porque aí vai estragar, mas conta a história de uma mulher, mãe solo, e que vai tentando ser ouvida, ser vista, ser considerada numa sociedade, uma mãe preta também, né, mãe preta e solo, e que mostra realmente, assim, até a última gota, né, do que ela vai fazendo pela filha. Acho que tem tudo a ver com o que você está falando, né, dessa sensação de você sentir que não tem mais, mas você vai até a última gota. Sim. Vale a pena, é um filme muito bom. E você, Carol? Tem um texto que toda vez que a gente vai falar sobre idealização versus realidade vem na minha cabeça, que chama Seja Bem-vindo à Holanda. Não sei se você conhece. Ele é bem comum, porque ela fala diretamente com pessoas que têm filhos com algum tipo de deficiência. Esse é o público-alvo dela, da autora, né? Mas eu acho muito interessante, assim, acho que toca nesse sentido da gente poder desapegar um pouquinho do que a gente estava esperando, onde a gente estava esperando chegar, para conseguir desfrutar de onde a gente de fato chegou. A gente pode também, a gente vai enviar muitas coisas para os apoiadores nesse episódio, né? Vai vir uma newsletter bem carregadão, né? Mas dá pra compartilhar, ele não é difícil de acessar também. Jogar bem da Holanda no Google vai aparecer ele de primeira, assim. Mas eu fiquei pensando muito nele. Eu queria indicar para as pessoas o livro do Celso, que a Lu citou aqui, que é o Elogio ao Começo. A gente tem um cupom de desconto, né, na Artmed, que é a editora, de 30%, então é um desconto. É um bom cupom, sim. E é para todo o catálogo da Artmed, na verdade. Então, usem o desconto. Usem o cupom. Usem o desconto também, né? O cupom é Audiolongo 30. E é só colocar lá na partezinha do cupom, na hora que vai fechar o pedido. Então, esse livro tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, né? Não é à toa que a Rô lembrou que você estava falando do ritmo, porque ele fala muito disso. Eu nem sei se isso faz sentido. Pode ser que nem faça muito sentido, mas o que tava cantando uma musiquinha na minha cabeça no finalzinho agora da nossa conversa, que é aquela musiquinha do Vinícius de Moraes, que era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Enfim, a casa não tinha nada, né? Mas ele termina falando que ela era feita com muito esmero. E o que me vem, assim, é essa ideia, assim, de que a gente fica idealizando chegar numa mansão, assim, né? Espetacular, toda pronta, e que a verdade é que a gente tem que ser o pedreiro da casa. Arrumar tudo ali, né? Tijolo, argamassa, pintar e fazer a casa, porque não tem nada ali ainda, tem que ser construído. E que tudo que tem de trabalheira, pelo menos pra gente olhando daqui, tem de bonito. Então isso ficou cantando na minha cabeça, sabe? Acho que é isso. Eu posso indicar mais um livro que eu lembrei? Que chama Longe da Árvore. É do Andrew Solomon. É um que... Acho que ele ficou famoso por outro livro, mas esse Longe da Árvore, ele fez várias pesquisas com várias pessoas atípicas. Várias pessoas, né? Então, tem muitas pesquisas lá nos Estados Unidos. E ele conta da relação dos pais também, né, com as crianças, das próprias crianças, qual que é a vivência delas. E o que as mães, normalmente as mães, né, o que elas fizeram a partir da tipicidade dos filhos. Então, essa coisa ativa, né, que a gente tem também, né, como que a gente pode ajudar outras mães, né, que estão nesse barco aí da tipicidade. Com certeza, esse episódio é uma das coisas que a gente sabe que vai ajudar. E também entrar em contato com você, né? Você tem lá seu Instagram, pode falar seu arroba. É psi.liabrioski. E que você tá fazendo um trabalho muito legal, assim, de estar fazendo um bom uso desse mau negócio, de ter que lidar com tudo isso que você teve que lidar e podendo ajudar muitas mães também, né? Sim, assim, eu tô tentando, né, montar um grupo de mães atípicas, porque eu acho que é um mundo muito solitário. Ser mãe já é solitário, né, mas assim, o mundo da tipicidade é muito... eu falo que a gente entra num submundo, assim, né, porque não é falado, não é conversado sobre isso. Tem muito pouco preparo dos profissionais para lidarem com isso.
muito pouco preparo da própria sociedade, né, de adaptação em relação às deficiências, né? Então, eu acho que a gente tem que se unir, sim, tanto para lutar por essas questões de direito, mas também para a gente poder elaborar, né, essas coisas dentro da gente, para a gente poder também estar mais inteiro ou mais real, talvez, né, com as crianças. Uhum. Obrigada por ter vindo aqui, foi ótimo. Nossa, adorei, gente. Daqui a pouco pode ser. Obrigada. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida. E compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!